Meus caros, aqui é o Sabino. Eu quero que você imagine agora um esquiador descendo uma ladeira. Talvez você reconheça essa história. Mas um esquiador descendo uma ladeira, focando em não bater nas árvores. Esse é o foco principal dele, não bater nas árvores. O pensamento dele tá, não posso bater nas árvores, não posso bater nas árvores, não posso bater nas árvores, não posso bater nas árvores. O que você acha que vai acontecer? Antes de chegar na resposta, eu quero te perguntar: o que acontece se eu disser para você, não pense em um elefante rosa? Você vai pensar no elefante rosa. Então, nós já temos a conclusão dessa linha de raciocínio. O esquiador, sem sombra de dúvidas, vai acabar batendo na árvore. No que ele deve focar, então? No caminho. Bom, se você luta contra o pecado, talvez só nesse começo desse vídeo aqui você já deva ter entendido, mas fica comigo que vai fazer mais sentido ainda no final. Se você está lutando contra um pecado, contra um erro, contra um vício ou algo do tipo, mas parece que quanto mais você tenta evitar, mais ele te persegue, significa que tem algo muito errado com a sua estratégia. E aqui nesse vídeo eu vou te falar o que você deve fazer. Estudos sobre a atenção seletiva, como o famoso experimento do gorila invisível, né, de Daniel Simons, alguma coisa assim, mostram que o nosso cérebro só vê aquilo que foca. Ok, até aí tudo bem. Se você pensa o tempo todo em não pecar, adivinha onde a sua mente estará fixada? No pecado. Mas agora vem a pergunta que ninguém faz, né? Se eu não devo focar no pecado, onde eu devo focar então? A resposta já foi dada há mais de 2000 anos. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso daí você já sabe. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ou seja, João 14, verso 6. Ou seja, em vez de olhar para o pecado, olhe para Cristo. Porque quando você olha para a cruz, automaticamente você leva o seu nível de consciência. Né? Você leva o seu nível de consciência. O que antes você agiria por impulso primitivo, agora você está agindo por razão. E quando você age por razão, você agora não é mais inocente. Uma coisa é eu fazer sem perceber, automático, porque eu realmente não consigo controlar aquilo e depois ficar tipo, que saco, eu caí de novo. Outra coisa é eu fazer já sabendo que eu não posso fazer aquilo, com raciocínio ali, né? Com o meu espírito trabalhando e lutando contra os meus desejos carnais, né? E acabando chegando ali num problema gigantesco que é o arrependimento, talvez até mesmo um remorso profundo depois. O inimigo ele fica ao nosso derredor como um leão buscando a quem possa tragar, né? Ele é um devorador. Ele te atenta, depois ele te acusa. E quando ele te acusa, ele faz você enfraquecer a sua fé. Porque a única coisa que te livra das garras de Satanás é a fé. E se Satanás consegue enfraquecer a sua fé, logo ele consegue brecha para poder tirar a sua salvação e te levar para o abismo. Pesado, né? Imagina o seguinte: nós sabemos que não são os nossos pecados que nos distanciam de Deus, porque pela graça sois salvos. Cristo morreu na cruz do Calvário por todos os pecados. Ou seja, o perdão do seu pecado já foi liberado lá na cruz. Quando você peca, mesmo sabendo que houve um perdão, é uma forma de você estar lá ajudando a Cristo, né, a ser pregado da maneira mais certa na cruz. Você está colocando a coroa de espinhos em Jesus, né? Como Nietzsche dizia, filosoficamente até Nietzsche, né, percebeu isso. Ele diz: quem luta contra os monstros deve tomar cuidado para não se tornar um monstro. E se você olhar muito tempo para o abismo olhará de volta para você. Basicamente, se você passar muito tempo olhando para o pecado com medo de pecar, tenho medo de pecar e ir para o abismo. Se você olhar para o pecado,
você pode acabar não, consequentemente você se tornará um pecador. Se você olhar muito para o monstro, se você quiser lutar com o monstro, você vai se tornar um monstro. Tome cuidado para não se tornar um monstro. Então, o que eu devo fazer então? Eu devo lutar contra o pecado? Não, você não deve lutar contra o pecado. A maneira mais forte de vencer o pecado, na verdade, a gente não vence o pecado, né? A gente vence o atentador, o inimigo que está nos tentando. Como que a gente faz isso? Revestindo da armadura de Deus, usando a palavra e usando o escudo da fé. Não só isso, né? Tem o capacete da salvação, a couraça da justiça, e por aí vai. Efésios 6. A nossa luta é contra as potestades no mundo espiritual, não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as potestades no mundo espiritual. Quando nós temos domínio próprio, como foi falado no vídeo anterior, automaticamente, quando nós olhamos para a cruz de Cristo e elevamos o nosso nível de consciência, se nós pecarmos nesse ponto, nós estamos sendo nossa, eu nem sei qual palavra que eu posso usar. Nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo. Se eu saber, imagina, é burrice, cara. Pelo amor de Deus, é muita ignorância. Imagina, por exemplo, né, o cara lá te algema e tudo mais, está algemado. Você vai lá e é liberto as correntes do seu pescoço, das suas pernas, do seu braço. Você é liberto, você é livre do pecado pela graça, pela morte e ressurreição de Cristo. Quando você cai nesse pecado, mesmo com nível de consciência elevado, né, por saber da morte de Cristo, pelos seus pecados, inclusive, e também por saber que você tem capacidade para ter domínio próprio, como foi dito no vídeo anterior, e você peca mesmo assim, é como se você estivesse falando assim, me algema de novo, me amarra de novo, me prenda de novo, porque eu quero ficar aqui, sendo acusado pelo acusador e vulnerável, né, com a minha fé enfraquecida para que o acusador me devore por inteiro. É basicamente isso que você está fazendo. Você está trocando a eternidade, literalmente, estando suscetível às garras do inimigo, para que a qualquer momento você seja levado longe da presença de Deus e condenado por um leve momento de prazer. Então tá aqui a minha observação. Se você ficar olhando pro abismo, ele vai te olhar de volta. Não busque não pecar. Olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Porque assim você eleva o seu nível de consciência. E quando você soma isso, né? Olhar para o caminho, focar no caminho, mais o fato de que você pode ter domínio próprio, e mais o fato de que fiel é Deus, né, como está escrito nos evangelhos de Paulo, fiel é Deus, que não nos dá a tentação maior do que podemos sustentar. Quando você une essas três coisas ao mesmo tempo, olha para a cruz, reconhece que fiel é Deus que não dá a tentação maior do que nós possamos sustentar, e também reconhecemos, né, que podemos ter, é completamente possível ter domínio próprio. Somando tudo isso, somando essas três coisas, você não vai cair no pecado. Porque se você fizer isso, na verdade, não tem esse se você fizer, não tem essa opção. Você simplesmente não cai no pecado novamente quando você reconhece esses três pontos, né? Para finalizar esse vídeo, você percebe que meus vídeos aqui são todos reflexivos, né? Daqui a pouco, só aguardar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai começar a fazer documentários, vai ter músicas aqui no canal também, então tô no progresso aí de postar um vídeo por dia. Estamos crescendo com o canal. Nos 28 dias, quer dizer, há 15 dias atrás, se eu puxasse o relatório de 28 dias atrás,
eu estava subindo 12 seguidores, 12 inscritos a cada 28 dias. Agora, puxando o relatório, a cada 28 dias eu estou subindo a 30 inscritos. Então, realmente está sendo um crescimento gradativo e eu estou ficando muito feliz com isso. Mas para finalizar o vídeo aqui, a gente só vai ver os resultados mesmo daqui a um bom tempo. Para finalizar o vídeo, eu quero deixar a frase do dia. Olhe para onde quer ir e não para onde quer evitar. O caminho certo sempre esteve diante de você. Aqui embaixo tem 4 botões. O quarto é opcional, mas existem 3 botões aqui. Um de se inscrever, o outro de dar like, o outro de dar dislike. Escolhe 2 desses 3 e seja feliz. Como sempre, também aqui embaixo tem um campo nos comentários onde você pode deixar a sua opinião, sua sugestão, que tem me ajudado bastante nos meus vídeos e eu estou melhorando a cada vídeo, ou a sua pergunta. Eu leio todos os comentários e no próximo vídeo eu posso estar te respondendo. Seja bem-vindo ao canal do Sabino. Até o próximo vídeo.